determinada pessoa por acaso. Muitas vezes não foi por acaso, não. Muitas coisas as pessoas estão pré-determinadas a entrar em nossas vidas. E eu acredito que essa diferença de idade venha também a ser isso também. Porque Kardec tinha que entrar em contato com a Leon Denis. Por quê? Porque eles tinham conhecimento, mais para frente vai ver. Se ele conheceu por necessidade dos trabalhos manuais e os pesados encargos de família. Pelo que eu sei, o pai de Leon Denis deve ter falecido cedo, deve ter desligado cedo da família, e aí sobrou ele, né? Um menino jovem para aguentar as despesas de família. Logo cedo ele teve que trabalhar, trabalhos manuais e pesados, tá? Teve todos esses encargos de família de Leon Denis para sustentar a família, ele e a mãe. Desde os seus primeiros passos neste mundo, sentiu amigos invisíveis que o auxiliavam, tá? Então a gente sente na mediunidade que a gente tem, todos nós somos médicos, mas temos mais decisivos, temos mais, assim dizer, ter mais propensão aos ensinamentos, né? Mais propensão aos sentidos que a gente faz ser aguçar durante a nossa vida aqui na Terra. Muitos veem vultos, muitos ouvem, né? Escutam, têm tendência à escrita, todas essas coisas. A mediunidade diz que é 1000 utilidades, né? Que a gente pode desenvolver, né? A gente pode ter 1002 encargos de mediunidades, né? Que a gente sente, que a gente vê. Então, ele sempre auxiliava os amigos invisíveis, auxiliavam ele. Sempre ele sentia que alguém estava vigiando ele, que alguém estava de olho nele. E por que não? E por que não? A gente sente isso aí, muitos de nós sentimos, muitos de nós às vezes não se damos conta disso, porque às vezes estamos em outras religiões que não admitem esse tipo de coisa, e a gente fica lá, né? Aqui. E a gente vê hoje em dia padres, de vez em quando eu vou ir na madrugada do rádio para escutar, vejo lá padres viventes, né? E a gente vê outras coisas que eu falo que é um grande funil o espiritismo. Todas as religiões estão lá em cima, mas vai passando pelo gargalo do funil. Então chega uma hora que as coisas parecem iguais. E Kardec falou que o espiritismo não é a religião do futuro. Não é a religião do futuro. É o futuro das religiões. Comprova esse grande funil, né? Comprova esse grande funil. É o futuro das religiões. Tá? Por quê? Porque tudo vai passar. E o que é o espiritismo? O espiritismo é religião? Não. Temos consequências religiosas, sim. Mas é mais ciência. É mais pé no chão. Né? Nós acreditamos em Deus, acreditamos em Jesus, acreditamos nos bons espíritos, sem dúvida, tá? Mas é uma ciência. E Kardec falou, para a ciência, a nova ciência, novos métodos. Que jamais a gente vai conseguir colocar um espírito numa mesa e dissecá-lo ele, cortá-lo, analisá-lo em lâminas, não. Vai ter outros métodos para se fazer isso. Tá? Então, Leon Denis é essa figura maravilhosa. Ao invés de participar de brincadeiras próprias da juventude, procurava instruir-se o mais possível, tá? Lia obras sérias, conseguindo assim, com o esforço próprio, desenvolver sua inteligência. Era autodidata, sério e competente. Ele mesmo conseguia fazer as coisas, ele mesmo conseguia desenvolver, tá? Então, a gente, quando é jovem, a gente tem todo o espírito jovem, tem todo aquele gás, a gente quer brincar, quer correr, quer fazer, quer acontecer, mas Leon Denis não, ele não se apegava a essas brincadeiras da juventude, não tinha essas brincadeiras da juventude. Por quê? Porque ele era sério, porque talvez ele tivesse pouco tempo
necessidade dele era tão grande em saber que ele tinha pouco tempo. Ele sabia que ele tinha que absorver o máximo de conhecimento possível para aproveitar a reencarnação dele aqui na Terra. Vou pegar um pouco de água aqui. Secou um pouco rápido, hein? Então ele tinha todo esse tempo curto, dizer assim, né? Para desenvolver esse tempo aqui na Terra. Isso me lembra também um trabalhador da casa onde eu frequento. Ele queria fazer de tudo. Ele queria receber o pessoal, ele queria dar a passe, ele queria fazer entrevista, ele queria tudo. E tudo isso engraçado, chamou a atenção dos dirigentes da casa. Por que ele tanta pressa? Por que tanta pressa? Ele tinha. Logo, porque ele ficou sabendo, desencarnou. Então ele tinha que aproveitar o tempo todo, absorver o máximo de conhecimento possível. Assim era o Leon Denis também, né? Que ele pretendia absorver conhecimento para quê? Para poder gerar as suas próprias, assim, dizer as suas próprias ditações, né? Jamais desperdiçou um minuto sequer de seu tempo com distrações frívolas, as quais a maior parte dos homens recorre para matar as horas, né? Então, geralmente é isso aí mesmo. Ele não tinha tempo de ficar perdendo tempo com coisas banais. O negócio dele era ler, se instruir, coisa e tal. E por que isso? Mais um. Aí, com 12 anos concluiu o curso primário. E a situação modesta de sua família não lhe permitiu grandes estudos. Tá? Então você vê que engraçado, né? Às vezes as pessoas ficam atrás de conhecimento. Ah, vou para uma escola, mas se você tem os livros, se você tem boa vontade, né? Eu tive uma professora no ginásio que era altamente culta. E sabe do que ela trabalhava? Trabalhava de faxineira numa casa de família. Era doméstica numa casa de família. Mas o que fez ela ser uma mulher culta? A disponibilidade de uma biblioteca que tinha na casa. Muitos e muitos livros. E ela falou para a dona da casa se ela podia ler, né, no momento de folga dela. Ela falou: está à disposição, fica à vontade. E ela devorou todos os livros que ela podia, ela devorou. Ela ficou com um conhecimento muito grande. Então ocorreu também com o Leon Denis também, né? Não lhe permitia ver estudo, mas lia muito, e graças ao seu talento e às leituras tornou-se um homem culto e erudito, tal como Kardec, né? Muito erudito, né? Foi telegrafista ferroviário. Telegrafista ferroviário, engraçado, sempre me remete ao tempo de minha infância, que eu via na linha aqui que faz Júlio Prestes, Itapevi. A gente via os postes, não sei se muita gente lembra disso, e os postes de telégrafo. O tempo foi quebrando os fios, tiraram todos os postes, mas era um telégrafo ferroviário, né? De algum jeito eles usavam aquilo lá. E perto de casa tinha um telégrafo também, um monte de fio. Nossa, era criança, via um carro correndo lá consertar os fios quando quebrava, cortava a comunicação, né? Isso o Marechal Rondon, né? Marechal Rondon, também falando um pouco de telégrafo, mas só para ilustrar, né? Marechal Rondon, ele falou: puxa vida, o telégrafo é uma coisa maravilhosa, uma coisa essencial para a nossa comunicação. Vamos esticar fio do Brasil de ponta a ponta. Foi aí que chegou, né, o telégrafo sem fio. Aí facilitou bastante, né? Não tem mais que esticar fio, tem que remendar fio, tem que emendar fio, não teve mais essa coisa, né? Foi maravilhoso. Contador comercial. Em Touros, trabalhou como operário braçal, numa cerâmica. Ele frequentou uma escola noturna para aprimorar os seus conhecimentos. Cerâmica, acho que mais naquela época era mais fazer telha, né? Deve ser isso, né? E a escola para aprimorar seus documentos, seus conhecimentos gerais. Desses
envelhecer, ter problemas com saúde física, com seus olhos principalmente. Muito engraçado isso aí, né? Uma coisa que nos remete a também pensar. Chico Xavier. Chico Xavier tinha problema nos olhos. Não tinha problema nos olhos? Ele tinha desvio de cristalino. Olha lá, Leon Denis também tinha problema nos olhos. Vai saber o que ele tinha, né? Mas Chico Xavier sofria muito com dor dos olhos. Certa feita ele pediu a Bezerra de Menezes que socorresse esse animal. Que socorresse esse animal que estava sofrendo. E Bezerra apareceu para ele e falou que não era veterinário. Né? Então, mas o bom humor da espiritualidade também, né? Mas Chico Xavier sofreu bastante com o problema dos olhos. E Chico Xavier queria ler, queria se aprimorar mais ainda, mas não conseguia, né? Filho amoroso de todos os lugares, um dia escrevia sempre cartas não postais à sua mãe. Olha que engraçado, nós estamos vendo isso aqui e temos até pouco tempo, né? Até pouco tempo a gente escrevia cartas, né? Escrevia carta para os familiares que estavam em cidade vizinha, estavam em país vizinho. Hoje em dia a carta desapareceu, né? Porque você tem um assunto para contar, você vai no seu WhatsApp, conta o assunto, passa, responde, conversa, né? Hoje a carta praticamente desapareceu, né? E o cartão postal também. A gente viajava de uma cidade para outra, corria nas bancas de jornal, comprar cartão postal das pontes, dos viadutos, das praças, né? Para a gente mandar para o nosso familiar, estou aqui em São Paulo, aqui é a Praça Roosevelt, a Praça do Patriarca, a Praça a República, né? E tinha os cartões postais, também sumiram, né? E como quem morava nunca se casou por ter saúde fraca e ter separado de família, isso é consciência, gente. Isso é consciência. Porque a pessoa que pensa em constituir uma família, que logo ela pensa? Ela pensa em sustentar a família, né? Porque se um pai de família ficar doente, os filhos vão sofrer, vão perecer, né? A mãe também, muitas vezes acontece que hoje em dia, né, os pais não fugirem, sei lá o que, por algum motivo, abandonar a família e deixar por conta da mãe. Mas ele tinha consciência de que se ele tivesse uma família e ele ficasse doente e não pudesse prover a família, ele ia se sentir muito mal, né? Então, por isso, por ter saúde fraca, ele jamais pensou em casar, né? Nos dá mais um toque aqui e ver o que acontece. Não está indo. Não quer ir agora? Ai, Senhor. É porque eu tentei mexer aqui, ó. Sei. Vamos ver se agora vai. Estou indo na flechinha. Ô, Senhor. Nossa. Não fumava, era quase exclusivamente vegetariano, né? E engraçado ser vegetariano, né? A pessoa não pode, não deve comer carne, deve se abster de carne. Então, mas eu estava vendo minha filha também, ela é vegetariana, está enfrentando um sério problema de saúde por ser vegetariana. Olha só que engraçado. Está enfrentando uma anemia. Teria que comer fígado. Agora não. Ela disse que prefere passar mal do que comer carne. Né? Então, mas o vegetariano tem que se tomar cuidado, tem que substituir a carne por alguma coisa similar. Tá? Senão não acontece problema. Eu tenho um colega meu vegetariano muito bem de saúde, tranquilo, mas a pessoa que quiser fazer isso tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado, procurar um nutricionista para que possa ajudá-lo e fazer exames periódicos, né? Sempre para ver se está tudo certinho. Né? E não fazer uso de bebidas fermentadas. Não tomar bebida fermentada de jeito nenhum. Tá? Porque ele já tinha problemas, coisa e tal. Né? Encontrava na água a bebida ideal. Né? A gente vê água, a gente pensa que água é tudo igual, não é água, é tudo igual. Tem água
muito boa. Tem água, eu vi o preço de um galão de 10 litros, custa quase 200 contos. Água especial, né? Um fanácio, sei lá o quê. Nossa, mas quem sabe naquela época tinha mais possibilidade de ter água melhor, né? De melhor qualidade. E seu hábito olhar, era seu hábito olhar com interesse para os livros expostos nas livrarias. Tá? Um dia, ainda com 18 anos, eu chamava a casa, fiz sua atenção, fosse despertada para o autor do título inusitado. Esse livro era o livro dos Espíritos de Allan Kardec. Eu ouvi, eu não consegui provar na internet, mas eu ouvi na Rádio Boa Nova. Eu convido todo mundo a escutar a Rádio Boa Nova, agora estamos em FM também, 85.5, né? Está mais fácil sintonizar, aplicativo e coisa e tal. Eu vi na Rádio Boa Nova que Leondense entrou numa biblioteca. Entrou numa biblioteca e se deparou com o livro dos Espíritos. E começou a desfolhar. Aí, ele teve a bala. Falou, gente, é tudo que eu penso, é tudo que eu sempre imaginei, está escrito aqui. Né? E ele falou para a mocinha lá da recepção, quem escreveu esse livro? O senhor teve sorte, ele está sentado naquela mesa ali. Foi ele travado a amizade. Eu vi isso aí na Boa Nova, tá? Não comprovei na internet, né? Mas ele ficou deslumbrado. E quem ficou deslumbrado pelo livro dos Espíritos também? Bezerra de Menezes, né? Bezerra de Menezes pegou um bonde, ele tinha ganhado um livro dos Espíritos, ele falou, a viagem é meia longa, vou aproveitar e vou ler. Quando ele leu, se surpreendeu também. Eu não sei se alguém de vocês leu o livro dos Espíritos ou outro, mas a gente começa no Espiritismo pela Zíbia, por outras obras do Chico também, né? Mas eu também comecei a ler a codificação. Falei, cara, mas é coisa que está dentro de mim isso aí. Está dentro de mim, já penso nisso há muito tempo. Né? E é engraçado, eu achei verdadeiro demais, não achei aquela coisa surpreendente, não sei o quê, a gente tem que fazer isso, fazer aquilo, para que aconteça isso. Não, eu li a obra e me surpreendi também. Foi o que aconteceu também com Allan Kardec, com o Leon Denis também. Ele teve a sua atenção foi voltada para o livro dos Espíritos. Mais tarde ele afirmado, nele encontrei solução clara, completa, lógica, acerca do problema universal. A minha convicção tornou-se firme, a teoria espírita dissipou a minha indiferença e as minhas dúvidas. Tudo a ele explicou resumidamente. Né? Encontrei clara solução. Né? As dúvidas que ele tinha, a relação que ele tinha com os espíritos, né? Aí ele encontrou um apoio naquilo tudo que ele já tinha sentido. Começou a ler escondido da mãe. Por quê? A mãe era católica. A gente sabe que naquela época 2/3 da Europa era dominado pelo catolicismo. Tá? E o que o catolicismo quer? Ele quer a igreja cheia de fiéis. Né? Aí ficou os Estados Unidos prometendo o inferno, Portugal, não sei o quê, coisas assim estranhas, né? Então, e era dominante a igreja católica. Era dominante. Naquela época, já um pouco antes, já tinha as cartas, né? Que as pessoas compravam na porta da igreja, as cartas que prometiam um lugar melhor no céu. Quanto mais você pagasse, melhor seria o lugar no céu. Né? Então, se você tivesse pouco dinheiro, comprava um lugar. Gente do céu, onde já se viu isso? Né? Mas acontece que a gente, quando é jovem, quando está despertando, a gente acredita. Os outros falam para a gente, acredita. E a gente leva essas coisas pelo resto da vida junto com a gente. As cartas de indulgências eram isso.
Né? Tem um livro do J.W. Rochester, que tem uma senhora que ela está sentindo o final da vida. A preocupação dela, sentindo o final da vida, foi: cadê minha carta de indulgência? Eu quero minha carta de indulgência junto comigo. Para mim tem um lugar bom lá no céu. E ela começou a procurar pela casa, toda desesperada, onde ela tinha colocado a carta dela. Eu devia deixar na mão, né? Não, ela ficou procurando até achar a carta de indulgência. Para quê? Para ter um lugar melhor lá no céu. E sendo que Kardec fala para nós que a gente vai ser no mundo espiritual praticamente o que a gente é aqui. Né? Se você tiver mal índole, você vai assumir os bons no mundo espiritual? Não. Você vai assumir com o que tem a mesma frequência que você. Não vai assumir com os bonzinhos lá, ficar não. Você vai ficar retido lá, vai aprender lá, devagar, até você conseguir se melhorar. Ou vai voltar aqui para a terra, ou em outro lugar. Né? A casa do meu pai tem diversas moradas. Então a gente tem que saber disso. Que quando você for para o mundo espiritual, você vai ficar um tempo perturbado, logicamente. Mas lógico que você vai procurar o lugar seu. Onde você vai se encontrar lá no céu. Tá? Lá no céu, né? Se assim a gente não fala céu, fala inferno, ela fala mundo espiritual. Tá? A gente vê lá no André Luiz, lá no livro do Lugar, ele ficou no umbral, ficando naquele lugar lamacento, fedido, cheiroso, mal cheiroso, né? Ficou lá uns tempos. Por quê? Porque ele havia necessidade de passar por lá. Depois de passar por lá, começou a se ajustar. Né? Vamos lá. O seu espírito sentiu-se então sacudido em fase de compromisso assumindo o espaço, para iniciar um breve trabalho de propagação das verdades kardecianas. Seu espírito sentiu, né, que ele tinha assumido o compromisso no espaço. Ele leu lá e ele sentia isso. Então ele sentia que ele tinha uma missão aqui na Terra. Né? E Kardec fala uma coisa engraçada. Fala assim: se ele tivesse falhado na missão dele aqui na Terra, quem assumiria? Você talvez não me disse. Mas Kardec não falhou. Kardec foi ele, lógico que ele falou que muitas coisas ficariam a nós descobrirmos ainda, né? Tomamos ciência da coisa, mas ele deixou praticamente uma base, um alicerce super sólido, que a gente vai estudar, reestudar muitos anos, né? Com tantos outros que ele procurava provas, fatos precisos, de modo a apoiar a minha fé. Mas esses fatos demoraram muito a ver, a princípio insignificantes contraditórios, mesclados de fraudes e mistificações, que não me satisfaziam, se quiseram, a ponto de por vezes pensar em não prosseguir minhas investigações. Está contando lá o fato principal no começo dele, né? O que tinha muito nessa época? Começou-se as coisas brincadeiras de salão, das mesas girantes, né? Que virou uma febre. Aí tinha muita verdade, mas tinha muita fraude também, para se ganhar dinheiro. E começou de inúmeras, várias, eu li um livro esses tempos atrás aí, nossa, como existia fraudadores da doutrina espírita, que uniam pessoas, recadavam dinheiro, tudo, para quê? Para benefício próprio. E mistificações, nossa, é demais. É demais, né? Até estava vendo um psicólogo falar que as pessoas quiromantes, muitas dessas pessoas que por ter um grau de mediunidade, mas às vezes ficam cavando situação. E conforme você vai respondendo, ele cava uma situação lá na frente, até que você passa a entender que a pessoa está desvendando sua vida. Nem é. É tudo uma maneira de falar e que vai encobrindo a pessoa. Né?
Eu estava vendo até um depoimento esse dia do Serginho falando que a gente sempre procurava fraude de Chico Xavier, nunca encontraram. E disse que ele estava na sala ao lado, ele ouviu uma pessoa que ficou muito satisfeita com o que Chico Xavier fez para ele. Ajudou ele numa solução do mundo. Ficou muito satisfeito. E pegou por lá e falou: está aqui, eu vou doar essas terras para você, seu Chico Xavier. Eu não preciso, filho. Não, eu faço questão de doar essas terras para você. Chico Xavier falou: você quer doar essas terras? Então tem algum lar de criança desamparado? Tem algum lar de idosos desamparados perto de você? Ou tem? Então doa para eles. Não quis, e o Sérgio Malandro ficou assim: puxa vida, incrível, porque às vezes você fala assim: puxa vida, vou pegar essas terras, vou fazer dinheiro, vou fazer. Não, Chico Xavier não tinha essa ilusão. Ele sabia da responsabilidade que ele tinha e que ele tinha que manter. Jamais ele aceitou. A pessoa dava relógio de ouro para ele, ele pegava e passava para frente. Então, faz virar dinheiro para as entidades. Encontrava-se em seu trabalho experimentações quando um importante acontecimento se verificou na sua vida. Conheceu Allan Kardec, logicamente pode ser naquela biblioteca lá, por ocasião da visita da cidade de Turco, quando pronunciaram uma conferência sobre espiritismo. Na cidade dele, que morava em Londrina, Kardec fazia uma palestra. E a gente sabe que Kardec viajou bastante fazendo palestra, ele saía do próprio bolso dele, as despesas de condução, tudo. Certo? Tudo do próprio bolso dele. E ele foi convidado na cidade de Tudo a fazer uma palestra. Agora vamos ver o que é interessante aqui. Foi alugado uma sala para ouvir Kardec na Bauhaus Car e pedimos a necessária autorização à prefeitura, pois durante o Império uma severa lei proibia qualquer reunião com mais de 20 pessoas. Tem 20 pessoas aqui, já não podia ter reunião aqui. Você vê? Reuniões com mais de 20 pessoas não podiam acontecer. No momento fixado para a Assembleia, fomos informados que o pedido foi indeferido. Não foi aprovado o pedido. Éramos aproximadamente 300 ouvintes para ouvir Allan Kardec. Em pé, apertado, de encontro às árvores, agora na casa do seu Rebol. Sob a claridade das estrelas, a voz doce e grave de Allan Kardec fazia-se ouvir. Podia-se ver a sua fisionomia iluminada por uma pequena lâmpada colocada sobre a mesa. Lâmpada seria, no caso, um candeeiro, de outra espécie. Uma pequena lâmpada, mesa no jardim, proporcionando um aspecto fantástico. Foram postas várias perguntas e ele respondia com vontade e sorridente. Já pensou, gente? Ele foi ali, engraçado, que ele não foi só pessoas boazinhas na doutrina, que faziam pergunta para ele, não, sobre a doutrina, não. A pessoa fazia perguntas, muitas vezes, picantes, perguntas fervorosas, porque eles tinham base na Igreja Católica e iam fazer perguntas baseadas nisso. Mas ele sempre respondia sorridente, com a bondade nos olhos. As flores do seu rebote ficaram destruídas. Mas o importante foi o sucesso daquela noite. Lembrança perpétua e indelével. Falou-nos sobre a obsessão e várias questões foram postas, as quais respondeu sempre bondosamente. Terminado a reunião, todos elevavam inefáveis recordações desse memorável momento. Mas o que aconteceu na casa do professor Remonte? As flores dele ficaram destruídas. Mas ele não se importou, porque valeu a pena. Valeu a pena ele reunir o pessoal lá, valeu a pena fazer a coisa lá. No dia seguinte, voltei ao Espírito Vila, a fim de visitar o mestre. Encontrei-o trepado
numa escada ao pé da grande cerejeira, apanhando os frutos que deitava a Madame Amélie, sua esposa. Uma cena bucólica, como parecia de suas graves preocupações. Tinha muita preocupação na Allan Kardec mesmo, né? E vai lá visitar ele, encontra ele, né, numa escadinha lá, pegando cereja para Amélie, né? A sua grande esposa, que eu já fiz uma exposição, não sei se eu fiz aqui, é muito interessante. O braço direito de Allan Kardec. Sua missão era trabalhar pelo Espiritismo. Leon Denis era médico, escrevente, tá? Vidente e de intuição. Recordava-se de 13 suas encarnações anteriores. Na Gália. Quem que viveu na Gália? Que era um sacerdote druida? Allan Kardec. Nós não falamos que ele tinha problema na visão, que Allan Kardec tinha problema na visão, mas saber se não tinha alguma correlação. Olha lá, ele era da Gália também. Recordava-se de 13 encarnações anteriores na Gália. Sua protetora espiritual foi o espírito que se identificou como Sorella, mas estava revelando ser Joana d'Arc. Eu estava até ouvindo uma pessoa falar que recebeu comunicação do espírito, um espírito importante, famoso, dizer assim, né? E tem que tomar cuidado com essas coisas, né? Talvez a Sorella também, deu o nome Sorella, ele não sabia falar. Talvez se falasse que era Joana d'Arc, talvez ele nem desse atenção a ela, né? Um dos seus guias foi Jerônimo de Praga, monge pré-reformatório, 1416, queimado vivo pela igreja de Constança, Alemanha. E também o Espírito Azul era visto como uma névoa azulada. O ano de 1882 marca, na realidade, o início do seu apostolado, no qual teve que enfrentar sucessivos obstáculos. Materialismo, sempre o materialismo, né? E o positivismo, que olha para o espiritismo com ironia e risadas. Os crentes das demais correntes religiosas que não incitam em se aliar com os ateus para ridicularizá-los e enfraquecê-los. Leon Denis, porém, com um bom paradigma, enfrenta a tempestade, os companheiros invisíveis colocam o seu lado para encorajá-lo e o seu tal a luta. Também aconteceu com o Chico Xavier muito isso aí também, né? Muita gente querendo derrubar ele, né? Coragem, amigo, diz o Espírito de Gianni. Estaremos sempre contigo para te sustentar e inspirar. Jamais estarás sós. Meios se serão dados em tempo para bem cumprires a tua obra. Olha lá, alguns dos livros dele, tem muitos livros ele escreveu. O Além e a Sobrevivência do Ser, embasado em investigações e experiências de cientistas renomados. William Crookes, tá? O William Crookes foi o inventor do tubo de televisão, esse tubo de raios catódicos que vocês têm grandão antigamente, há pouco tempo se usava, né? Ele foi o inventor daquele tubo. O talho também, né? Ele descobriu o talho, produto químico. Cesare Lombroso também foi um grande espírito também. Ele entrou para o espiritismo para provar que era tudo balela, acabou virando espírito. E Oliver Laut, e entre outros. Aí tem o livro Espiritismo e Clero Católico. Foi classificado por Gaston Luz, o ilustre biógrafo de Denis, como uma das brochuras de defesa. Este era um dos meios pelo qual ele respondia aos ataques contra o Espiritismo. Joana d'Arc, médica, obra de Leon Denis, narra a vida e a missão de Joana d'Arc, a grande heroína francesa do século XV, nascida como humilde camponesa, sem qualquer tipo de instrução, mas portadora de extraordinários dons mediúnicos. Outro livro, Grande Enigma, Deus e o Universo, estou falando só alguns, tem vários. A noite estende acima de nossas cabeças sua cúpula de estrelas. Nosso pensamento se recolhe e busca o segredo das coisas. No Invisível, isso é muito bom também. O Espiritismo experimental e suas leis, os fatos, as grandezas da mediunidade.
depois da morte, muito bom também. Temas filosóficos, análise de antigas religiões, o surgimento como uma crença nova apoiada em fatos capazes de revelar ao pensamento humano o que se passa na hora do mundo e outros, né? E temos aqui, além de escritor também, Leon Denis era poeta também, né? Se o homem conhecesse a extensão dos recursos que nele germina, ficaria deslumbrado, não mais temeria o futuro, tampouco se julgaria fraco, compreenderia sua força e acreditaria na possibilidade dele próprio alterar seu presente e seu futuro. Tende como templo o universo, como altar a consciência, como a lei a caridade, por imagem Deus, por religião o amor. Leon Denis. Tá ok? Gente, o que eu tinha de Leon Denis para falar para vocês, já deu uma falando muito de Leon Denis. Já deu para dar uma prévia, um conhecimento, né? Foi esse grande homem, esse grande espírito. Então agora eu vou convidar vocês todos a se relaxarem em suas cadeiras, a respirar bem fundo. Se sentirem bem, podem fechar os olhos, tá? E vamos agradecer a Deus nossa reunião desta tarde. E vamos pedir a Deus que proteja nós, proteja aqueles que não puderam vir, que abençoe nossas famílias, que abençoe nossas residências, nossas casas, que abençoe os hospitais, os casos de trabalho, os asilos. Senhor, abençoai todo aquele povo, o povo do Sul, que tem sofrido barbaridade. Possa a sua mão estender a todos eles, Pai, para socorrê-los e para assim fazer o melhor de todos. Pai, agradecemos de coração esta magnífica oportunidade. Esperamos que a corrente de todos, a vibração de todos aqui se faça uma só, Pai. Nós socorremos das nossas necessidades em tudo que nós pensamos e fazemos. Que assim seja. Amém.